do Marcelo Barros. Ele é um monge beneditino, é uma figura adorável, é um grande companheiro, eu me inspiro muito nele. Ele é uma pessoa muito simples, muito despojada, como deveriam ser todos os cristãos, mas tem uma inteligência muito aguçada, é um grande teólogo. Ele faz parte da direção da Associação de Teólogos do Terceiro Mundo. Ele cuida aqui da parte da América Latina. Ele conhece muita gente, muitas mulheres, muitos homens de vários lugares, né, do nosso mundo, do nosso planeta. Ele conhece a América Latina, ele conhece muito bem esse Brasil, ele assessora grupos em diferentes lugares, com essa simplicidade que lhe é peculiar. E ele tem um carisma. O Marcelo, ele tem essa vocação para ter uma alma e uma vida ecumênica, né? Ele é um cristão ecumênico, ele tem o coração aberto. Não só esse ecumenismo entre os cristãos, mas esse macroecumenismo, né? Essa abertura para as outras religiões. E ele tem um carinho muito especial pelas religiões de matriz africana, né, do nosso país. Tem uma interlocução muito grande com esses grupos. Esse é o nosso querido Marcelo. É um privilégio para nós, ele já esteve aqui na nossa igreja uma vez, e agora, passando por aqui essa semana, me mandou um e-mail. Não é maravilhoso? Ele veio para participar do Festival da Utopia, que aconteceu lá em Maricá, nessa semana. É isso mesmo, Marcelo? Festival da Utopia. E o acompanha o jovem Jonathan, que é um jovem mineiro, é um cristão também comprometido, né? E depois, no final, a gente vai poder então apresentar os nossos visitantes, com muita alegria que a gente acolhe esses nossos queridos. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 51 a 62. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles, caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu fico muito comovido de estar aqui com vocês, como fico sempre quando encontro uma comunidade unida.
fiel, perseverante, resistindo a um mundo que dificulta a gente viver juntos em comunidade e viver essa experiência de uma fé que se expressa na comunhão, que é principalmente comunhão, comunhão entre nós e comunhão de abertura a todas as outras pessoas, a todo o universo. E a minha primeira intenção de vir aqui é agradecer, é reconhecer a presença divina no meu irmão, no pastor Edson, e em cada uma de vocês. Agradecer e dizer que se Deus, de alguma forma, me revela alguma coisa, é dizer que está com vocês, eu encontro em vocês. Um grande teólogo luterano, Dietrich Bonhoeffer, lá nos anos da guerra, já preso e esperando ser assassinado, massacrado pelos nazistas, ele, numa das cartas de prisão, disse: o Cristo está em mim para você, está em vocês para mim. Eu não o encontro em mim próprio, porque o Cristo que está em mim, para mim, ele é fraco, ele é forte para você. E o Cristo que está em você, para você, é fraco, é forte para mim. Então nós precisamos uns dos outros. É no outro que a gente encontra o Cristo que está presente em nós, que está no meu coração, mas é você que contempla, e eu o contemplo em você. Cada vez que a gente ouve o Evangelho, ele deve ser para cada uma de nós, 3 coisas muito importantes na vida da gente. E eu posso dizer isso a partir da minha vida. Tem sido assim. Então eu partilho com vocês como irmãos, que eu acho que pode ser na vida de todo mundo. A primeira coisa é uma boa notícia, porque evangelho significa boa notícia. Nas comunidades eclesiais de base, tem uma música, eu não ouso cantar tão bonito quanto vocês, E sou meio desentoado e tenho problemas respiratórios, mas a música diz: o evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. É assim que se canta. Quer dizer, é boa notícia. Então a gente tem que sair aqui dessa porta, hoje, com uma notícia bem boa, bem feliz, bem alegre. Não, o Evangelho não é uma lei. O Evangelho não é um preceito, uma obrigação, menos ainda uma ameaça ou uma coisa assim que você diz: eu saí com medo. Fui ao culto e saí assim meio pesado. Então isso não é Evangelho. Então você ouviu errado. Então qualquer coisa enganada. De Jesus não foi, porque ele é boa notícia de salvação, de alegria, de perdão. E quando a gente ouve esses cânticos tão bonitos que vocês cantaram aqui, e tão felizes, e tão alegres, e tão alviçareiros, assim como se fosse lá no Ceará, no Nordeste, o pessoal chama as alvíçaras, quer dizer, as boas notícias assim dadas como se fosse um voto, de alegria, de felicidade. Acho que vocês cantando expressam isso. O Evangelho é isso. Eu disse que eram 3 coisas. A segunda, o que é? É um apelo, um chamado. Todo o Evangelho inteiro, se eu fizer assim, pum, e pegar no versículo, eu devo descobrir nesse versículo a boa notícia e, em segundo lugar, um chamado, um apelo. É como se Jesus, hoje, aqui, agora, dissesse para você, para todo mundo: segue-me. Mas um segue-me profundo. Vocês sabem que na Bíblia, se eu fosse aqui pedir, abram aí a Bíblia no capítulo 2 de Jeremias, versículo 1 a 2. Aí vocês iam abrir, lá está escrito o quê? Israel
Lembra-te da tua juventude, quando, como uma noiva fiel, tu me seguias no deserto. Quer dizer, então, seguir é coisa de noivado. Seguir é relação conjugal. Seguir é intimidade. E quando Jesus diz segue-me, não quer dizer assim, olha, eu sigo um professor que me deu aula e eu aí sigo a doutrina dele. Olha, eu gostei muito de um médico que me deu uma orientação e eu segui. Não, não é só isso. Aí o seguir é aderir, é colar, é pegar a vida para a gente e dizer nunca mais eu largo. E numa relação de amor, de carinho, como de marido e mulher. Então, o Evangelho inteiro é isso. Mas é claro que quando a gente se defronta com um texto que claramente apresenta como se fosse 3 modelos, 3 histórias, 3 exemplos de relação entre Jesus e alguém, ou que ele chamou, que queria ser chamado, então é claro que nós todos dizemos, onde é que eu entro, onde é que eu, né? Onde é que me cabe aí nessa história? E o terceiro elemento é que ele não chama, ele chama assim para ele. O Evangelho até diz, o Evangelho de Marcos diz, chamou para si. Mas quando ele chama para si, é porque ele é testemunha do reino do Pai. Porque ele tem no mundo essa missão imensa, maravilhosa, de dizer, olha, o reino chegou, quer dizer, o projeto de Deus está acontecendo aí. Abra os olhos, vejam, aproveitem. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Então, o terceiro elemento é a missão desse testemunho. Então, vocês lembram que eu disse? 3 coisas. Qual foi a primeira? A segunda, o chamado. E a terceira, essa missão. Então, a boa nova, pois é. Agora, eu devo confessar a vocês uma coisa. Quando eu era novo, entrei no mosteiro com 18 anos, aí foi que eu aprendi bem essas coisas assim, esse evangelho de hoje me dava medo. Que negócio de boa nova é a gente ouvir que o rapaz falou, eu quero te seguir, disse, olha, a raposa tem cova, as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde inclinar a cabeça. Então, você não sabe o que é que está pedindo. Aí o outro disse, ele disse, segue-me. Né? E o rapaz disse, tá bom, eu sigo sim, mas olha, meu pai morreu, eu tenho que enterrar. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Eu disse, meu Deus, que dureza, que coisa horrível, que, né? Ou não? Imagina dizer isso para um de vocês, para mim. Quem é aqui na igreja que aceitaria isso? E o outro, uma coisa tão simples, uma coisa tão... Senhor, eu te sigo sim, mas deixa eu me despedir de minha família. Quem bota a mão, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está pronto para o reino de Deus. Não é apto. Né? Que negócio de dizer que o evangelho é boa notícia desse jeito. E aí, gente, foi duro eu ter que descobrir que as coisas não são tão assim. Primeiro, a tradução de vocês, do João Fernando de Almeida, né? Ele diz, aconteceu que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, assumido por Deus, elevado. Portanto, o Evangelho de Lucas se divide em 2 partes. Até aí é a primeira, agora é a segunda. É uma coisa totalmente nova. É algo absolutamente diferente. E aí ele tomou a resolução firme. Ele endureceu a cabeça, diz algumas traduções. Sabe quando você diz a cabeça dura, né? Ele botou na cabeça e acabou. De ir para Jerusalém. Mas de ir para Jerusalém, o que significa isso? Ele estava na Galileia.
Ele estava lá na região, como se fosse aqui no Brasil, da Amazônia, só que lá é um país desse tamanho. Mas não é apenas uma viagem geográfica, não é apenas um peregrino a mais para a Páscoa. É uma viagem para a missão dele, para a hora dele, para a Páscoa dele. É uma entrega, é a decisão de uma missão que agora vai tomar um novo ponto. E aí sim, aquele Jesus que dizia, venham a mim, ou eu sou doce e humilde de coração, quem chegar eu dou descanso, que era para todo mundo, para todo o povo, para a massa toda, a partir dali tem uma coisa especial, a formação de um pequeno grupo, a formação dos discípulos. E aí é uma coisa muito exigente, não porque ele, Jesus, é exigente, não porque ele, Jesus, seja duro, não porque ele, Jesus, não queira que a pessoa vá enterrar seu pai ou vá se despedir da família, não, o contrário, mas porque a exigência é essa, porque o mundo é esse, porque eu cheguei aqui agora dizendo a vocês que beleza que vocês estão aqui reunidos. Porque se eu fosse perguntar a cada uma de vocês, a cada um, quantas coisas concorreriam para que você não viesse? Não estou dizendo não viesse hoje, aqui, agora, mas não continuasse esse caminho. Entende o que eu estou falando? Não tomasse essa opção, não estivesse seguindo Jesus dessa maneira, é muita coisa. E aí Jesus adverte. Essas palavras que ele disse não são palavras duras no sentido de dizer, eu não quero, você não pode, eu não te aceito. Não, são palavras para dizer, ao primeiro, você não sabe o que é que você está pedindo. Pense bem. Quer dizer, ao contrário, a palavra de amor é uma palavra de carinho. Hoje eu contava para o Jonathan que um rapaz que disse a Dom Pedro Casaldáliga, eu quero ir para a sua região, eu quero trabalhar com os índios, eu quero... Dom Pedro disse, esse menino tem 19, 20 anos. Nós estamos numa região dificílima. Eu não tenho direito de fazer isso com ele. Então amadurece, estuda, se prepara. E aí mais tarde a gente pensa nisso. Entendeu? É um ato de amor, é um carinho com o outro, é o contrário. É claro, os outros dois eu não posso dizer isso. Mas o que é que eu posso dizer é que Jesus diz, é tão exigente, é tão radical, é tão total, não é rígido, é radical, que você não pode antepor nada ao chamado dele. Quando ele chama, você tem que dizer, estou aqui. E o resto é ele que vai te mandar, vai enterrar seu pai, vá se despedir da família. Entendeu? Ele vai dizer, ele não vai deixar de dizer. Ele jamais diria, é Jesus que cumpre o mandamento do Pai, que disse, ame seu pai e sua mãe, cuide. O livro de Tobias é um livro deuterocanônico, né? Que talvez na Bíblia evangélica não está, mas é um conto judaico bonito. Ele é todo feito para mostrar que o homem é justo porque enterra os mortos. Cuida do cuidado com os mortos, que é uma questão da cultura. Então, Jesus jamais diria, não vai enterrar seu pai, não. Mas ele quer que seja ele que te diz isso. E não você, que usa como desculpa para não segui-lo. Percebe? E, gente, ele vai para Jerusalém, mas o Evangelho diz que a primeira coisa é entrar numa aldeia samaritana. Não precisava. Quem conhece o caminho sabe que os judeus atravessavam o Jordão e desciam sem passar na Samaria, porque os samaritanos não gostavam dos judeus. E não gostavam dos judeus com muita razão, porque os judeus eram racistas, diziam, não, na própria Bíblia, no livro lá dos Provérbios, que é mais impuro você comer carne de porco, que para eles é um animal impuro, do que você ter relacionamento com o samaritano. Então, os samaritanos tinham razão de não gostar de judeu. E Jesus era judeu. Então, mais Jesus é um judeu
que já tinha sido acusado, segundo o Evangelho de João, pelos adversários de ser um samaritano. Você é um samaritano, quer dizer, você é um herege, né? E ele, então, isso existe tanto. Quantas vezes a gente nem olha o outro como outro? O outro é uma etiqueta, que pode ser uma pessoa de candomblé, que pode ser é uma etiqueta, que pode ser uma etiqueta religiosa, que pode ser uma etiqueta política. Hoje em dia, no Brasil, o pessoal fala de lulista, dilmista, etiquetas. Pode ser uma etiqueta moral, prostituta, homossexual. A pessoa não diz gay, diz homossexual. Etiquetas. E ninguém é etiqueta. Mas quando os discípulos dizem, vamos fazer como o profeta Elias, que diante dos profetas de Baal, ele disse, desça sobre do céu e acabe com esse pessoal. E o Tiago e o João, que chamavam-se filhos de Boanerges, né, do trovão, eles tinham esse ideia, vamos fazer como profeta. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Quer dizer, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é o Espírito da misericórdia, do amor, do acolhimento. Deus só ama, não castiga, não pune. Não é um amigo que você, para ser amigo dele, é forçado. Porque se fosse assim, seria muito ruim. Seria uma pessoa má, seria uma pessoa cruel. E Deus é amor. Deus ama quem não o ama. Deus ama quem não o respeita. Deus ama quem não quer saber dele. É o amor da cruz. Então, gente, Jesus começa o caminho dele para a Páscoa indo encontrar os outros e aceitando a rejeição. Não é fácil a gente aceitar a rejeição. Vocês, quando são rejeitados, o que é que vocês fazem? Eu já fiz tanta besteira, eu já fiz tanta coisa assim que hoje eu digo, Deus me livre de repetir, né? Pela experiência de ser rejeitado. Não é fácil, não é bom para ninguém. Mas é tão bom quando a gente pensa, o meu mestre, o meu Senhor, Jesus que eu sigo, viveu isso. E qual foi a rejeição? Qual foi a atitude dele? Qual foi como é que ele fez? De que espírito? Vocês não sabem com que espírito vocês são. E passou adiante. O passar adiante no Evangelho significa e continuou amando, continuou acolhendo, continuou indo, continuou buscando o outro. E esse é o convite de Deus hoje para nós. Neste mundo, nessa realidade, nessa situação do Brasil e na vida cotidiana da gente, nas relações da gente. Deus abençoe.